As pessoas vêm do ocultismo, Jesus fez uma obra, tirou eles do ocultismo, só que não dá muito tempo, não tem um processo de Deus, e eles já sobem nos púlpitos pregar. Você está entendendo? Então, Deus trouxe uma pessoa com 20 anos nas mãos de Satanás. Exatamente. Pactos, sacrifícios, alianças, votos. E com 5 anos, a pessoa já está no púlpito contando o seu testemunho. Até menos. Até menos. Contando o seu testemunho. Glória a Deus que Jesus fez mesmo. Mas e o processo? Só porque eu tenho um conhecimento bíblico e eu tenho conhecimento do outro lado, não significa que eu estou pronto. E aí, por causa disso, muitos têm se aproveitado e entrado. Eles se faz que se converteu, já aconteceu um fato muito recente, se faz de que se converteu e eles entram e todo mundo carrega no colo. Não, porque ele veio do lado de lá, ele conhece, o testemunho dele é impactante. Quando foi ver, o estrago já é... Exatamente. Fica difícil agora de corrigir, né? O estrago que foi feito. Tem muitos homens de Deus hoje que sofrem por causa desses, né? Não aguardou o processo. Então tem que aguardar o processo. Aí por causa disso aí, simplesmente a pessoa sai do tráfico, um exemplo. Sai do tráfico, ex-traficante da facção tal, se converteu, com 1 ano ele já está em cima de um púlpito contando seu testemunho, pregando, põe na mão na cabeça das pessoas. E aí os que não provêm de Deus, o inimigo já aproveita. Opa, aproveita, deixa e já entra. Então muitos satanistas têm entrado assim. Têm entrado desse jeito. São satanistas, não tão convertidos, né? Roupa de crente, cara de crente, fala como um crente e está colocando a mão para as pessoas, enchendo as pessoas de demônio, trazendo doutrinas de demônio aí dentro da igreja. E também, pastor, algo que eu quero observar, eles passaram, 30, 40 anos na bruxaria, então eles estão cheios de fundamento do diabo ainda, tem que perder os fundamentos, as crenças do diabo, aí se converte, aí passa 2, 3 anos, já quer pregar, quer mentorar a pessoa, cheio de características ocultistas ainda, e aí faz aquela mistura, começa aquele evangelho místico. Ah, porque eu vim do diabo. É igual o senhor falou ali, você veio do diabo? Fala aí, pastor, eu vim do Espírito. Eu vim do Espírito, né? Eu vim da água do Espírito. Falou algo ali que eu dei risada. Você veio do diabo, eu vim do Espírito. Exato. Então aí, e muitos deles querem invalidar o nosso chamado, porque a pastora Pamela não veio da bruxaria, então ela não tem conhecimento. O conhecimento que eu tenho é do Espírito Santo. Exato. Glória a Deus que eu não vim da bruxaria. Então, eles vêm cheios de iniquidade, não venceram ainda, né? Nada, tá com as podridão ainda. Aí, beleza, você se converteu, legal, glória a Deus. Eles não querem esperar, e muitos estão querendo fama em cima disso. Sim. Quer ficar vivendo das coisas, de testemunho que fez quando era do diabo. E você vê que não tem o fundamento de querer que as pessoas se convertam, é o fundamento de querer fama. Então isso é muito perigoso. E aí eles querem atrair pessoas, né, de repente para aquela igreja, para aquele ministério, seja ele online, seja ele físico, mas não perdeu ainda os fundamentos que o diabo colocou por 30 anos. Muitas das vezes fizeram pactos, fizeram alianças e nem venceram ainda e já querem libertar a pessoa, cheia de coisa do diabo ainda, né? E eu escutei recentemente uma pregação assim que fez muito sentido para mim, eu vou compartilhar com vocês, que existem muitos ministros de libertação que eles estão cheios de capeta. Às vezes eles têm mais demônio do que a própria pessoa que eles vão libertar. Eles estão cheios de coisa ainda e querendo libertar alguém. Coisas que eles carregaram, vai há 30, 40 anos, tá cheio de diabo ainda, né? Tem que tirar os diabos primeiro e depois você vai querer libertar. Sair do cativeiro primeiro. Tirar os diabos. Mas é a realidade, as pessoas dão risada quando eu uso esses termos nas lives. Sair do cativeiro para depois tirar alguém. Aí a pessoa tá cheia de diabo e quer tirar o diabo dos outros. Fala assim, gente, tira o diabo que tá em vocês antes e depois vocês vão querer libertar alguém. Você vê. Ou seja, a pessoa tá presa lá, vai ver, vem cá que eu quero te libertar. E tá cheio de diabo ainda, tem que tirar ainda as fortalezas. Então, assim, eu falo sempre, gente, nada melhor que a escola do tempo. Se você passou 30 anos
dando sangue para o diabo, é inevitável, é impossível você falar que com 1 ano você está totalmente liberto. Isso é mentira. Porque tem fortalezas da minha vida, desde o meu nascimento, questões culturais de avareza, de sexualidade, né? Que recentemente a gente vai perdendo algumas falas, algumas coisas. Eu que nem fui da bruxaria nem nada, a gente vai perdendo ao longo da nossa jornada. Imagina quem diretamente teve uma ligação com Satanás, conversava com o diabo, deu sangue para o diabo, deu dinheiro, deu filho para o diabo. Então, eles estão muito afoitos, eufóricos, né? Eu sei que isso é muito polêmico, a gente vai ser perseguido por isso, mas eles estão assim, virou uma turminha querendo ali, mídia, querendo fama, e eles não estão libertos, eles querem descredibilizar os santos, os que foram levantados, né? Os profetas. Eu não estou querendo tirar Deus da vida deles, eu creio sim na conversão genuína de uma pessoa, mas sem dúvidas, essas pessoas precisam passar pelo processo do lapide, elas precisam ser lapidadas, perder, né, os diabos que ainda estão ali nelas, para que elas possam exercer o ministério delas na totalidade dele. Então, vai ser uma pessoa, como eu disse ali, uma pessoa incompleta. Ela quis pular etapas, já chegar ali no topo, já pregar, mentorar, ter uma igreja, só que elas ainda carregam os fundamentos do satanismo. Então, isso é muito perigoso. E essa teoria, né? Mas o pastor Paulo não veio da bruxaria, não conhece. A pastora Pamela não veio da feitiçaria, então não conhece como eu conheço. Eu tenho autoridade, eles não têm. A autoridade espiritual não tem a ver do lugar que eu vim, se eu vim da feitiçaria ou não. A autoridade espiritual é como você falou. Eu passei pela escola do Espírito Santo. A autoridade espiritual não é adquirida só porque eu não fui da feitiçaria, eu não tenho autoridade espiritual. Exatamente. Você está entendendo? Esses dias eu peguei uma jovem que ela foi do cicletismo, ela passou por todos os lugares que você imaginar. Todas as áreas, toda a religião. E ela disse para mim, não é assim como os crentes imaginam. Lá, o demônio tal é assim, assim, assado. O demônio tal é assim, assim, assado. Ela não entende que lá, quando ele estava no lado oculto, o inimigo ele é mentiroso. O diabo é enganador, mentiroso. Ele é o pai da mentira. Lá em tal religião aparecia para ela de um jeito. Exatamente. Em outra religião aparecia de um outro. Então eu não posso trazer esse fundamento para cá. Ele dizia assim, como eu disse no início, o anjo apareceu para mim de uma forma e eu falar, não, gente, os crentes não sabem como é que é o anjo. O anjo apareceu para mim assim, ele é assim, assim, não. Então, o diabo pode enganar. Cada religião ele vai aparecer de uma forma. Aí a pessoa vem para cá e fala, não, você não conhece o reino das trevas, eu conheço. Eu saí de lá. Você está entendendo? Então, a autoridade não tem a ver com de onde eu saí. Tem a ver do processo que eu passei, tem a ver quem eu sirvo. A autoridade quem dá é Jesus Cristo. Tem gente que se você perguntar assim para ele, pastor, ele veio, nós não estamos aqui atacando pessoas que saem da feitiçaria, pelo amor de Deus. Exatamente. Eu admiro muito as pessoas que saem daquele lado e nos ensina, e glória a Deus que Deus tem levantado pessoas que saíram do lado oculto e nos ensina hoje. Do louvado seja Deus. Pessoas que temem a Deus. Ensina e desperta, né? Ensina e desperta, principalmente aqui no Crente Podcast. Tem muitas pessoas aqui que nos alertou, né? Verdade. E nos ajuda. Mas a autoridade, as pessoas, se você perguntar assim, o que é autoridade espiritual? Ele vai falar, eu saí de lá, Deus me tirou. Não. Se você perguntar para ele o que é autoridade, ele não sabe te explicar. A autoridade espiritual não tem nem a ver com Deus. Esses dias eu perguntei para a equipe, você sabe a diferença de autoridade e de poder? Eles ficaram assim, falei, me explica a diferença. Autoridade não tem a ver com Deus, poder sim. Jesus disse assim, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Tem a ver com Deus, eu obedeci e veio. Agora a autoridade está em Marcos capítulo 16, versículo 16. E esses sinais seguirão ao que? Crerem. Tem a ver com você, teu coração. Eu tenho autoridade porque eu creio na palavra e eu estou com meu coração alinhado com a palavra. Então não tem a ver com Deus. Senhor, me dá autoridade. Creia na minha palavra, viva a minha palavra. Você vai ter autoridade. Então as pessoas pensam, não, aquele tem autoridade porque ele saiu de lá. Não, eu tenho autoridade no nome de Jesus Cristo, porque eu creio na palavra. Então eu não saí da feitiçaria, a pastora Pamela não saiu da feitiçaria, como esse termo que as pessoas falam, eu vim do diabo, eu sei como é lá. E nós viemos da água do Espírito.
Amém. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, é forte. Forte. Vocês conseguiriam... Eu sei que vocês conseguem, né? A pergunta. Me dá um exemplo de doutrina de demônio. Vocês têm algum exemplo de doutrina de demônio para exemplificar para as pessoas que estão ouvindo? Porque vocês mencionaram aí, né? Que essas pessoas ensinam doutrinas de demônio. Eu sei que é uma pergunta bem ampla. Tem bastante coisa que dá pra gente entrar. Vou trazer uns exemplos, o pastor traz bom, também. Bom, uma doutrina de demônio. Eu vou falar. Tá bom, Senhor. Doutrina de demônio. A oferta do cordeiro é uma doutrina de demônio. Eu não preciso pagar para eu ter algo, né? O preço já foi pago lá na cruz. Então, isso é uma doutrina de demônio. Doutrina de demônio, né? Misturar ali, eu preciso fazer uma técnica, um tipo de respiração, eu tenho que repetir 3 frases para que eu seja abençoada. Doutrina de demônio. Ixi, tem muita coisa sendo, muito ocultismo misturado, né? Constelação familiar, doutrina de demônio. Meu Deus. Tem muita coisa para falar. Isso está crescendo de uma forma assustadora no Brasil. Pastora consteladora. Pastora de demônio, não existe isso. Ou você é serva de Deus ou você serve o diabo. O que tem na constelação familiar que prejudica o cristão? Bom, por que ela é? É um acesso ao oculto, né? Existem 2 formas, né? Pelo que eu estudei. Uma das formas, eles pegam os bonequinhos, né? E eles colocam ali os bonequinhos ali para boiar. Certa vez eu atendi uma pessoa que veio disso e ela falou que em algumas situações eles pegam mesmo pessoas para exemplificar ali. De repente a pessoa, ela foi abusada sexualmente Sim. no passado. Aí, o que vai acontecer? Ela vai pegar ali, como se fossem os atores, e informar ali uma cena para tentar reviver aquela situação e diagnosticar, o culpado. Então, certa vez eu vi um testemunho de uma pessoa que ela foi abusada, né? Foi até num curso que eu fiz com a apóstola Larissa. Eu acho que até que foi ela que comentou isso, eu não lembro agora se foi com ela. E aí, lá na hora, a pessoa que foi abusada, depois de que fizeram lá a constelação, aí quiseram culpar a menina, que a menina foi abusada porque ela que se insinuava para a pessoa que abusou. Então, eles fazem um acesso ali ao oculto para detectar quem foi o culpado daquela situação. E aquela pessoa ela vai reviver. Então, tem momentos que vai ser os próprios atores ali, eles pegam as pessoas que vão se disponibilizar a encenar aquilo. E tem também quando é na água ali, coloca os bonequinhos para boiar. Isso é um acesso ao oculto, né? É um acesso, é uma descoberta que a pessoa quer acessar ali o oculto, que não é por intermédio de Deus. Ela vai ter uma cura naquilo. A cura dela não está sendo de Deus. A cura dela está sendo, né? Ela está buscando a cura por aquela ferramenta ali, que ela acessa o sobrenatural. Ou seja, eles não estão usando a palavra. Exatamente. Estão usando algo oculto, mas muito sutil, né? Exatamente. Porque a libertação, por mais que eu leve você a fazer um exemplo, uma confissão do pecado dos seus pais, a quebrar uma maldição que vem geracional, mas eu dou a base na palavra, né? Nas escrituras. Então, tudo que for usado fora da palavra é ocultismo. Eu tenho até abrir aqui para vocês, que é um tema do meu curso, rapidamente. Pastor, desculpa te interromper. Ficar à vontade. Que tá assim, ó. A técnica pode ser feita em grupo ou individualmente. Durante a terapia, cenas são recriadas de vivências passadas do constelado. A técnica busca compreender e solucionar conflitos em diversas áreas da vida. Ou seja, a pessoa vai buscar uma solução nessa técnica. Então, ela já tirou Deus daquilo. É a técnica que vai resolver. Né? Nas sessões individuais são usadas esculturas de boneco, outros recursos como constelação sistêmica na água. Né? Cada pessoa envolvida na história do constelado representa um boneco. Nessa técnica, a energia da água, olha isso aqui, ó. A energia da água movimenta os bonecos e daí então o constelador realiza a sua interpretação de acordo com o movimento.
Então, a água ali vai movimentar os bonequinhos e o constelador, ele vai interpretar ali a situação que a pessoa está vivendo. E é tão triste isso, porque é muito óbvio que isso é do diabo. Isso aqui tá escancarado. Mas, infelizmente, né, muitos estão cegos espiritualmente. O ser humano está tão desesperado pela cura da alma que ele está procurando todos os recursos possíveis. E aí o que está acontecendo, pastor? As pessoas estão trabalhando... Libertação é trabalhar com a alma, a gente sabe disso. Os demônios estão no mundo da alma. É um processo. Só que as pessoas que são almáticas, as pessoas que não têm conhecimento da palavra, estão sendo arrastadas pelos coaching da vida, por esses trabalhos de constelação. E não são pessoas assim, no oculto, são pessoas famosas, de Infelizmente. nome. O Brasil está crescendo demais esse negócio de constelação aí. Tá entendendo? E aí eu pergunto, onde é que está a palavra? Né? Então, pastor, tudo que invalida o que Cristo fez na cruz, tudo que compete com o que Jesus fez na cruz, porque o que Jesus fez na cruz foi suficiente. Então, tudo que compete é o ocultismo. É o ocultismo. E aí o pessoal, em vez de ir na palavra, né, eles estão procurando todos esses recursos. E aí estão se embaraçando cada vez mais. Né? Então, se você chegar em mim, qualquer coisa, se a sua liturgia do seu culto, a doutrina do teu culto, o teu costume invalida as escrituras, porque Jesus falou isso aí, as vossas tradições invalidam as escrituras. Então, se precisa de ajuda para a salvação ou para o que Jesus fez na cruz não for suficiente, é doutrinas de demônio. Exatamente. Né? E aí entra o que Paulo escreveu a Timóteo. Né? Nesses últimos dias aqui, as pessoas iam ter comichão nos seus ouvidos, iam ajuntar para si doutores que falam só aquilo que eles querem ouvir e pronto, final. Isso aqui que eu e a pastora Pâmela estamos falando aqui é heresia, vamos ser atacados por isso, e não é pelas pessoas do mundo não é pelo ímpio não. Vamos ser atacados por crentes, por pastores, apóstolos, libertadores, tá? Porque as pessoas querem ficar mexendo com a alma das pessoas, fazer das pessoas boneca, né? Bonequinho, manipular as pessoas. E isso não é brincadeira. Isso não é brincadeira, isso é coisa séria. A libertação é coisa séria para quem tem compromisso com o reino. Como a pastora Pâmela falou aqui, não é fama. Leva a fama, leva a unção de Deus prospera. Exatamente. A unção de Deus faz você ficar conhecido. Mas mexer com vidas é coisa muito séria. E tem gente que me procura nas mentorias que eu fico até sem saber o que fazer, porque elas falam, ó, eu procurei uma pessoa que disse que era mentor, me colocou numa situação, agora não consigo mais sair. Piorou mais a situação. Por quê? Aquilo que eu não tenho conhecimento, eu não vou entrar, gente. Eu não vou entrar. Não é só porque você fez um curso e tem um conhecimento, se você não tiver autoridade, se você não tiver discernimento, um relacionamento com o Espírito Santo, você vai piorar a vida da pessoa. Vai piorar. Então as pessoas estão brincando com a alma, como se fosse boneco. Sabe, pastores, uma coisa que eu fico observando e que às vezes eu tenho a sensação de que a gente fica enxugando o gelo, sabe? Uhum. Porque a gente vê tantos métodos, tantos terapeutas, psicoterapeutas, psicanalista, psico não sei o que, psico não sei o que lá. Não estou aqui criticando eles, né? Eu só... a minha intenção é mostrar para os cristãos que estão nos ouvindo tomar cuidado com algumas coisas, saber analisar, saber ver, né? Exatamente. Então, porque a gente analisa assim, a gente vê por onde eu vou, eu consigo falar isso com propriedade, porque eu já andei muito em muitas igrejas, né? Creio que vocês também já foram em muitas, mas eu já fui em bastante. E a gente vê muito encontro, muito chá, muita conferência, muito não sei o que, invento um monte de coisa. Não tenho nada contra isso, não estou falando nada contra. Mas, só que cada vez mais nós vemos pessoas mais depressivas, mais ansiosas, e um monte de métodos aparecendo, coisas novas. Só que parece que quanto mais métodos, mais coisas são feitas, mais a gente faz, mais pessoas doentes aparecem. Exatamente. É lamentável, né? Porque muitas buscas alternativas, né? A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse,
tem cura, tem resposta para qualquer área da sua vida. Verdade. Tem coisas que não dá nem para falar ao vivo, senão a gente vai levar um processo, porque tem coisas que nem eram para existir. Sim. Nem era para é que não dá para falar. Não pode falar, né? Tem coisa que não era nem para existir. Existiu porque o diabo, né, acabou ali trazendo a insegurança, a falta de dependência em Deus. Por isso que nasceram muitas pseudociências, muitas graduações, por causa da falta da dependência do homem em Deus. Só que nem todo mundo está preparado para essa conversa. Então, tem coisas que não era nem para existir. Ai, pastor, eu me formei nisso. Meu, tu vacilou, cara. Não era nem para você ter feito isso. Porque o que você precisa, as respostas, a cura, ela tá na palavra. Tudo, o Senhor, ele veio para curar. A gente não pode nunca colocar Deus num cantinho, né? Que foi o que eu já falei sobre isso. Ah, Deus, para o Senhor tratar isso daqui, é o Senhor. Ah, não, as minhas emoções não é Deus. Deus não é suficiente para tratar minhas emoções. Deus não pode curar minha ansiedade. Deus, ele não pode curar o meu problema no casamento. Vai ter que ser a terapeuta. Deus, você é insuficiente. É isso que as pessoas falam para Deus. Deus, você é fraco, é um Deus fraco, porque essas coisas eu preciso pagar uma psicóloga, uma mentora. O Senhor, é isso que as pessoas falam para Deus diariamente, quando elas procuram qualquer tipo. Eu sei que eu vou ser atacada por isso. Qualquer tipo de cura que não seja em Deus. Meu Deus. É forte. Mas pode falar, pastor. Você entrou num ponto aqui violento, vamos dizer assim. Por quê? Porque você